Hare Krishna. Então esse é o momento do Srimad Bhagavatam, um momento super importante no dia da gente. Se diz que diariamente devemos ler o Srimad Bhagavatam, recitar o Srimad Bhagavatam. E se o Srimad Bhagavatam não pode ser recitado, podemos ler pelo menos um verso do Srimad Bhagavatam. E se não podemos ler um verso, pelo menos uma linha de um verso do Srimad Bhagavatam. Se não podemos ler uma linha, pelo menos uma palavra. E se não podemos ler uma palavra, pelo menos uma sílaba de uma palavra do Srimad Bhagavatam, para que o sol possa nascer naquele dia para a gente. Então, esse é o Srimad Bhagavatam, essa é a importância do Srimad Bhagavatam. Hoje é a conclusão desse capítulo. Setukara Prabhu me disse que é esse verso 69, que não está na lousa, mas o capítulo está terminando sem significados, somente os 3 versos, 69, 70 e 71, e aí que termina o capítulo, e ele pediu para fazer uma revisão também do capítulo. Então, o título do capítulo é Os Ensinamentos dos Sábios em Kurukshetra. E canto 10, capítulo 84, vamos repetir palavra por palavra do verso 69, tomando o verso 69 como base. Então vamos oferecer nossas reverências à pessoa que é revelada, cujo caráter é revelado no Srimad Bhagavatam, que é Krishna Bhagavan. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então, o verso 69. Opa, obrigado. Vamos repetir palavra por palavra, então, por favor. Nanda, Gopa, Cha, Gopya, Cha, Govinda, Sharanam Bhuje, Manaha, Shiptam, Punaha, Kartum, Anisha, Mathuram, Yayu. Eu vou ler esse verso, os outros 2 em sânscrito, depois venho para as traduções seguidamente também. Então, 69. Nando Gopas Chagopyas Cha Govinda Charanam Bhuje Manashiptam Punarhartum Anisha Maturam Yayu Bandhushu Pratiyateshu Vrishnaya Krishna Devata Viksha Pravrishamasanad Yayurdhara Vatim Punaha Janebhya Katayam Chakrur Yadudeva Mahotsavam Yadasi Tirtha Yatrayam Suhrit Sandarshanadikam. Incapazes de retirar suas mentes dos pés de lótus do Senhor, Govinda, aos quais as haviam entregado Nanda, os vaqueiros e suas esposas voltaram para Mathura. Seus parentes, tendo então partido e vendo que a estação das chuvas se aproximava,
Os Vrishnis, cujo único senhor era Krishna, voltaram para Dwarka. Eles contaram ao povo da cidade sobre os sacrifícios festivos executados por Vasudeva, o Senhor dos Yados, e sobre tudo o mais que acontecera durante sua peregrinação, especialmente como eles tinham se encontrado com todos os seus entes queridos. Então, neste ponto, encerram-se os significados, tradução e significados, apresentados pelos humildes servos de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, referentes ao 10º canto, 84º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Os Ensinamentos dos Sábios em Kurukshetra. Então, esses 3 versos aqui definem a finalização do capítulo e diz que os habitantes de Vrindavan e Mathura retornam com Nanda Maharaj para seu lugar. Da mesma forma, o verso seguinte vai dizer que os parentes todos que residem em Dwarka também retornam a Dwarka, que são os Vrishnis. Então eles voltam para Dwarka. Aí vem o último verso que vai dizer que quando eles chegaram em seus lugares de origem, Mathura e Dwarka, eles relataram para os habitantes daqueles lugares o que tinha acontecido. Contaram tudo, né? O costume nessa época, que não tinha WhatsApp e todos esses sistemas de comunicação de hoje, e sistemas instantâneos como o Instagram, né? Esses sistemas instantâneos, assim, eles se reuniam à noite nas frentes das casas ou nas praças, e então os mais proeminentes, mais antigos, mais experientes, os mais antigos e as mais antigas, então tomavam a palavra para contar os acontecimentos do lugar e os acontecimentos tradicionais, os passatempos de Krishna, as histórias que se contavam. Nesse momento, os mais jovens, então, se levantavam e improvisavam uma cena teatral. Jayapataka Swami veio aqui várias vezes em Nova Gokula e acho que 2 vezes, pelo menos, ele dirigiu um teatro desse improvisado com os devotos de acordo com o tema que estava sendo do Bhagavatam ou de outro livro que ele estava lendo, talvez o Chaitanya Charitamrita. Então ele perguntou quem queria encenar, levantou e assim de improviso todo mundo aqui na sala do templo, eu nunca me levantaria, mas vários se levantaram e aí ele dirigiu todo mundo ali e fizeram uma pecinha improvisada super bacana e todo mundo, teve gente até que chorou. E merecia mesmo derramar lágrimas, porque é muita emoção. A presença dele já é emocionante. O esforço que ele faz para dar a mensagem é super impressionante. Mas quando ele faz essa comunicação direta, então assim é realmente de derramar lágrimas. Mas nesse dia teve uma coisa engraçada, boa de dar risada também. Yashoda Mai trouxe a mesa ali para fora, para ele sair e comer ali fora, e serviram muito apressada, mas na frente dele estava a dieta dele. Mas Yashoda Mai fez questão de colocar todas as praçadas. Acima do nível dos pratos dele, com a dieta, tinha um prato de pizza. Então, ele foi comendo a dieta e olhando tudo, né? De um lado, para o outro, para frente. E, de repente, ele olha assim para trás, todo mundo olha para onde ele olhou e ele pega uma pizza e come. E o servo dele, esqueci o nome dele, não era o que vinha costumeiramente aqui, mas o servo dele, então, ainda interferiu. O senhor não pode
com tudo dentro da boca, mastigando assim, e fazendo graça mesmo, né? Para todo mundo rir. É muito legal. Bom, Nova Gokula já tem muitos, assim, passatempos importantes com personalidades como esses sábios que visitam aqui. Nós colecionávamos mesmo visitantes ilustres por anos e anos e anos. E esses visitantes, quando viam os devotos residentes de Nova Gokula, ficavam inteiramente inspirados para interagir com eles. E tivemos muitos e muitos visitantes ilustres, devotas também, devotas americanas que deram sua primeira aula publicamente aqui, sentada nessa sala, que não tinham dado ainda em outro lugar. Eram duas devotas, Akuti e Lakshmimoni. E Lakshmimoni deu primeiro, fizeram deu num dia, e Akuti deu no outro dia. Então, no dia de Akuti, ela cantou cantou Jairada Madhava uma vez só, assim. Então, Lakshmimoni estava sentada aqui na frente e disse para ela assim, são 3 vezes. Na verdade, não tem essa regra, né? Mas alguém deve ter informado como elas eram novas em dar aulas assim publicamente. Então elas deram, uma ajudou a outra assim para que a outra pudesse fazer no padrão que ela tinha dado. E não naquele dia, o interessante é que aquele não era o primeiro dia que uma devota dava aula em Nova Gokula. A mãe Nataji já tinha dado aula visitando aqui, a mãe Govinda Charan também de Natal, Rio Grande do Norte, também já tinha dado aula aqui quando elas deram essa aula. Então, pela guia do GBC da época, que era Hridayananda Goswami, já tínhamos muito menos distanciamento entre os devotos em vários níveis. Uma coisa boba de Nova Gokula, assim, super boba, que Hridayananda Maharaj viajava contando para todo mundo. O nome do servo dele, todo mundo sabe, Gurudas. E Gurudas trabalhava no jardim e fazia muito esforço físico. Naquela época, todo mundo vinha aos programas espirituais. Faltar o programa espiritual, a pessoa era imediatamente identificada. Parece que tinha uma câmera assim que depois revelava quem faltou. Essa tecnologia ainda não existe, mas naquela época parecia isso. Tinha até uma lista, e ficava um devoto com uma lista para Mangalaj. Então, o Kelly Parayana era muito amigo de Gurudas, e muitas vezes com o Gurukula ele ia com os meninos até a Casa Rosa, onde Gurudas morava na ausência de Acharya Deva. Ele ficava lá tomando conta da casa, cuidando da casa. Então, nós cantávamos naquela época todos os dias em Guru Puja para Prabhupada e para Hridayananda Goswami, que era o mestre espiritual considerado o acharya dessa zona, naquele momento. Isso é do começo dos anos 80. Então, a canção é Gurudeva Kripa Bindu Dia, né? Então, Kelly Parayana fez uma paródia com essa canção, e ele cantava bonito, né? Então ele ia com os meninos, não sei se Krishna Balarama lembra disso, mas Krishna Balarama já estava aqui nessa época. Então, Kelly Parayana ia lá com os meninos na casa e cantava assim: Gurudas já raiou o dia, saia para fora, deixa Tamaguna. Então, quando contamos isso para Acharya Deva aqui, Acharya Deva ficava, mas ria tanto e dizia, como é mesmo a música, como é, em público, e Kelly Parayana cantava, né? E
Imagine que a Acharadeva viajava o mundo todo contando essa história, porque no Brasil aí contava do português, explicava tudo. Muito interessante. Nova Gokula tem essas peculiaridades que nos aproximam uns dos outros, né? E que sempre cultivamos isso pela própria natureza de Acharyadeva como essa pessoa, e depois com Jayapataka Swami, que veio e tinha um humor parecido e mais, assim, vou usar uma palavra, pode ser duvidosa, mas bem intencionada, mais ou menos o humor de Hridayananda Goswami, mas escandaloso, né? Então, grandão e tudo, com aqueles cártaros enormes, tem até um nome específico para os cártaros, e os kirtans, aquela coisa. Depois, também em termos de escândalo, selvageria de kirtan, tivemos Bhakti Tirtha Maharaj, que também adorou Nova Gokula, e falou muito bem de Nova Gokula muitas vezes, do Gurukula na época. É isso. Então, também temos outra coisa engraçada. Os meninos do Colégio Varnashram, isso já é outra época. Os meninos do Colégio Varnashram ensaiaram uma canção para apresentar num festival latino-americano aqui. Eu vi o Parama, me lembrei para ele ficar feliz com essa história. Eu estava assistindo em pé, o palco era ali embaixo, onde hoje parece que tem um campo de futebol, não sei se ainda tem. Aqui embaixo na entrada, à esquerda, à direita de quem entra. Então, os meninos foram cantar, estavam todos sentados para cantar o que tinha sido ensaiado, todos os microfones ligados deles, né? Vários microfones ligados, e Bhaktibhushan Maharaj estava atrás de mim. Então, assim do meu lado, um pouco para trás, eu estava atento na frente, querendo ver o que ia acontecer, né? E os meninos começaram a conversar, porque deu um breve espaço de tempo, e os meninos começaram a conversar. Para com isso, não sei o quê, aquelas coisas assim, né? E todo mundo ouvindo, o som em muito alto, porque era lugar público, festival público, um palco para uma área pública, então o som, e os meninos falam, e Bhaktibhushan Maharaj me futucou assim, e ria demais. Só que o som estourou e os meninos não puderam cantar naquele momento. Eles cantaram no dia seguinte, eu acho. Mas naquele momento, por alguma razão técnica, deu um defeito, mas estava tudo ligado. E eles ficaram assim, né? Mas depois eles não puderam cantar. E aí o Maharaj Bhaktibhushan, eles foram salvos, viu? Eles foram salvos. Então, esses devotos que visitam Nova Gokula, desse estirpe, né, dessa natureza, desse nível espiritual, chegam aqui e removem de Nova Gokula, assim, toneladas de atividades indesejáveis que se acumulam aqui, se acumulam por muito tempo, que o processo dessa limpeza astral não ocorre completamente. Mas quando eles vêm, porque todos os devotos, os residentes, abrem o coração e se apresentam da melhor maneira possível, com o máximo de boa vontade possível e tudo, então, quando essas grandes personagens vêm, eles limpam assim, todo esse astral de Nova Gokula e renovam todo o ambiente para que todos os ensinamentos que eles deixaram possam ser levados a cabo por todos sem obstáculos. Então, a Nova Gokula tem essa história desde o começo, desde os primeiríssimos dias, assim. E quando um tema como esse, desse capítulo 84, que vai apresentar os ensinamentos dos sábios em visita a Kurukshetra, que era um verdadeiro festival, né? Ou pelo menos 3 yatras participando ali. Na verdade, 4, porque as pessoas de Hastinapura também foram, as senhoras de Hastinapura. Então eram 4.
Hastinapura, Mathura, Dwarka e Vrindavana. Então, quem falou? Não. Essas quatro comunidades se reuniam ali para um festival. E aí, eles ali, reunidos, tinham toda essa interação. Nós vimos, né, que Vasudeva foi falar de Nanda Maharaj, chorou. Isso é coisa do capítulo. A gente vai fazer uma revisão agora do capítulo. Mas esses eventos não podem ser imitados, evidentemente. Não podem ser imitados. Mas a natureza do evento, que é associação, que é sadhu sanga, que é austeridade, que é purificação, no caso aqui é um eclipse auspicioso, e todos iam para aquele lugar em busca da auspiciosidade que vinha do eclipse. Então, assim, esse tema que é comum a todos pode sim ser repetido. Ainda que não tenhamos Krishna, não tenhamos Vasudeva, não tenhamos Narada Muni visivelmente presente, nós temos a capacidade de trazer, ao ler um capítulo como este, ler os versos desse capítulo, os significados de Prabhupada, nós podemos criar uma conexão nossa com aquele ambiente e reproduzir esse mesmo nível espiritual que existe aqui, que é o nível básico de serviço devocional. Então, nós podemos fazer isso, e é isso que transforma um lugar em um Dhamma sagrado. Então, eu vou ler o resumo desse capítulo, que é apresentado aqui logo no começo, e depois eu vou buscar umas partes que eu li agora de manhã e achei que a gente pode completar o tempo da aula com esses temas, para a gente lembrar e já entrar no capítulo seguinte, que é o 85, lembrando tudo o que aconteceu. Eu posso fazer uma pergunta? Quem acompanhou esse capítulo à medida que foi sendo dado aqui, lendo ou em casa ou acompanhando a aula, que talvez tenha sido gravada, durante todo esse capítulo? Você acompanhou? Mais alguém acompanhou? Brahmaputra. Pois é, essa é a ideia que Prabhupada fez quando deu esse sadhana, de que o Bhagavatam seja o nosso livro que acompanha a nossa vida diária. Então, mesmo se não podemos vir à aula por algum compromisso ou alguma dificuldade de ordem pessoal, são inúmeras, mas nós podemos ter em casa o verso, ou podemos acessar o sistema de gravação, se estiver sendo feito. Ou pelo menos podemos encontrar com outra pessoa e perguntar como foi a aula, qual é o tema. Isso é Katha, é Bhagavat Katha. E, na verdade, é Bhagavat Katamrita, o néctar dos tópicos do Bhagavatam. Então, assim, vou fazer esse resumo e tipo, curso supletivo para os que não participaram. E assim, a partir de amanhã, quem se disciplinar e tiver esse desejo de fazer esse tipo de austeridade, estamos chegando já perto do mês de Kartika, e para que a austeridade de Kartika já estejamos mais acostumados com a austeridade para o mês de Kartika, então podemos já começar de agora com o capítulo 85, acompanhando diariamente a leitura, ainda que seja particular, se não pudermos vir. Ideal, lógico, é que venhamos todos e possamos estar reunidos aqui, né? Srimad Bhagavatam, capítulo 84, os ensinamentos dos sábios em Kurukshetra. Este capítulo descreve a chegada de grandes sábios a Kurukshetra para observar a ocasião auspiciosa de um eclipse solar. A glorificação ao Senhor Krishna, feita pelos sábios, e a entusiástica execução de sacrifícios feitas por Vasudeva.
Por ocasião de um eclipse solar em Kurukshetra, enaltecidas damas como Kunti, Draupadi e Subhadra mora em Hastinapura, nesse momento ela mora em Hastinapura, tiveram a oportunidade de associar-se com as rainhas do Senhor Krishna, as rainhas de Dwarka, né? Vendo quanto as consortes do Senhor amavam seu marido, as damas ficaram maravilhadas. Enquanto as mulheres conversavam entre si, e os homens também assim o faziam, grandes sábios, liderados por Narada e Vyasadeva, chegaram ali, desejando ver o Senhor Krishna. Os vários reis e outras importantes personalidades que estavam sentados à vontade, incluindo-se os Pandavas, Krishna e Balarama, levantaram-se assim que viram os sábios. Todos os líderes curvaram-se ante as grandes almas, perguntaram sobre seu bem-estar e adoraram-nos, oferecendo-lhes assentos, água, etc. O Senhor Krishna então disse: nossas vidas agora são bem-sucedidas, pois alcançamos a meta da vida, a audiência com grandes sábios e mestres do yoga, a qual até os semideuses raras vezes conseguem. A água de um lugar santo de peregrinação e as formas de deidade dos deuses só podem purificar depois de muito tempo, mas os sábios santos purificam apenas por serem vistos. Aqueles que se identificam com o corpo e deixam de honrar a sábios transcendentais como vós, não são melhores que asnos. Aqui são as palavras de Krishna, né? Depois de ouvirem o Senhor Krishna falar estas palavras, como se fosse um simples mortal, os sábios permaneceram algum tempo em silêncio, perplexos. Então disseram: como nosso Senhor é surpreendente! Ele encobre sua verdadeira identidade com atividades semelhantes às humanas e finge estar sujeito a controle superior. Com certeza, ele falou dessa maneira só para iluminar as pessoas em geral. Este seu comportamento é mesmo inconcebível. Os sábios continuaram a glorificar o Senhor como a suprema personalidade de Deus, a super-alma e o amigo e adorador dos Brahmanas. Depois que os sábios o louvaram, o Senhor Krishna ofereceu-lhes suas reverências e eles pediram sua permissão para regressar a seus eremitérios. Mas bem naquele momento, Vasudeva adiantou-se, prostrou-se diante dos sábios e perguntou: que atividades pode alguém executar para livrar-se do cativeiro do trabalho fruitivo? Os sábios responderam: adorando o Senhor Supremo, Hari, através da execução de sacrifícios védicos, ficarás livre do cativeiro do trabalho fruitivo. Vasudeva então pediu aos sábios que fossem seus sacerdotes e providenciou a execução de sacrifícios védicos com excelente parafernália. Depois, Vasudeva presenteou os sacerdotes com valiosos presentes, tais como vacas, joias e também jovens brahmanes em idade de casar. Então ele tomou o banho ritualístico que marca o fim do sacrifício e alimentou a todos suntuosamente, até mesmo os cães da aldeia. Em seguida, deu muitos presentes a seus parentes, aos vários reis e a outras pessoas, todos os quais se despediram do Senhor Krishna e regressaram a seus lares. Incapaz de partir por causa de sua intensa afeição por seus parentes, Nanda Maharaj permaneceu 3 meses em Kurukshetra, servido com reverência pelos Yadavas. Certa ocasião, enquanto descrevia a profunda amizade que Nanda Maharaj lhe mostrava, Vasudeva chegou a derramar lágrimas em público. Terminados os 3 meses, Nanda partiu para Mathura com as
carinhosas despedidas de todos os Yadavas. Quando afinal viram que a estação das chuvas estava prestes a começar, os Yadavas voltaram para Dwarka, onde contaram aos residentes de sua capital tudo o que acontecera em Kurukshetra. Então esse é o resumo dado aqui desse capítulo, que serve tanto quando vamos começar a ler, para sabermos do assunto e ficarmos mais determinados a não perder o tema do Bhagavata, o tema diário do Bhagavata, como também como agora que tem uma revisão do capítulo. Na revisão, nós vamos ver que esse tema é parte do diálogo original de Shukadeva Goswami, diretamente com Parikshit Maharaj. E Shukadeva Goswami aqui é mencionado. No primeiro verso, Shukadeva Goswami disse: Prita, Gandhari, Draupadi, Subhadra, as esposas dos outros reis e as vaqueirinhas namoradas de Krishna ficaram todas surpresas ao ouvirem sobre o profundo amor das rainhas pelo Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus e alma de todos os seres, e seus olhos encheram-se de lágrimas. As mulheres se reuniram em grupo, um grupo feminino, e Draupadi tomou a palavra para perguntar para elas como elas satisfaziam Krishna, como elas eram felizes com Krishna. E elas relatam isso. Então, Draupadi aqui é a figura central da reunião das senhoras. Mas eu quero buscar aqui... Bom, primeiro eu quero lembrar a vocês a lista dos sábios presentes, esses que deram os ensinamentos, né? Dwapayana, que é Vyasadeva, Narada, Shavana, Devala, Asita, Vishwamitra, Satananda, Bharadwaja e Gautama. O Senhor Parashurama e seus discípulos, Vasistha, Galava, Brigo, Pulastya e Kashyapa, Atri, Markandeya e Brihaspati, Duita, Trita, Ekata e os 4 Kumaras, e Angira, Agastya, Jagyavalkya e Vamadeva. Então esses são os sábios presentes. Imaginem, todos cheios de conhecimento para falar, cheios de bênçãos para dar por causa das austeridades que fazem, eles ficam qualificados a dar bênçãos. E então, todos reunidos aí com toda essa galera, né? Todas essas senhoras, os reis. Vocês ouviram que os reis estavam sentados comodamente? Foi descrito isso no resumo. Os homens se reuniam de um lado, as mulheres do outro, assim, na verdade em grupos, né? E os reis estavam sentados muito à vontade, enquanto os outros, os brahmanas, etc., deviam estar sentados pelo menos com a coluna ereta, como o Prabhupada também nos ensinou a sentarmos. Bom, então, vamos ver aqui quando os sábios começam a falar, tá? Os sábios começam a falar depois que Krishna fala. Lembram que Krishna disse: agora sim, vendo vocês, encontramos a razão da vida. Isso é Krishna falando aqui por ter visto os sábios. Às vezes, nós perguntamos, chegamos em algum lugar, ou entre todos nós mesmo, assim, e perguntamos a alguém: tudo bem? Aí a pessoa responde assim: agora está melhor com a sua chegada, né? É mais ou menos isso, a gente tenta imitar isso que Krishna diz para os sábios. Só que os sábios ficam perplexos com o próprio Krishna dizendo isso. Vocês viram que eles, a princípio, ficaram um pouco calados, perplexos. Depois eles reagiram tomando a palavra. E é isso que nós vamos ver agora. São poucos versos que nós vamos revisar. Então, Shukadeva Goswami disse:
Ouvindo tais palavras insondáveis do ilimitadamente sábio Senhor Krishna, os brahmanas eruditos permaneceram em silêncio com suas mentes perplexas. Por algum tempo, os sábios ponderaram o comportamento do Senhor Supremo, o qual se assemelhava ao comportamento de um ser vivo subordinado. Concluindo que ele agia desta maneira para instruir o povo em geral, os sábios sorriram e dirigiram-se a ele, o mestre espiritual do universo. Os grandes sábios disseram: vosso poder de ilusão confundiu totalmente a nós, os mais elevados conhecedores da verdade e líderes entre os criadores universais. Ah, como é surpreendente o comportamento do Senhor Supremo! Ele se encobre com suas atividades aparentemente humanas e finge sujeitar-se a controle superior. De fato, os passatempos aparentemente humanos do onipotente não passam de fingimento. Sem esforço algum, ele sozinho emite de seu eu esta variegada criação, mantém-na e depois torna a engoli-la. Tudo sem se envolver, assim como o elemento terra assume muitos nomes e formas em suas várias transformações. Não obstante, nas ocasiões apropriadas, assumis o modo da bondade pura para proteger vossos devotos e castigar os perversos. Dessa maneira, vós, a alma da ordem social Varnashrama, a suprema personalidade de Deus, mantendes o caminho eterno dos Vedas, desfrutando vossos passatempos aprazíveis. Os Vedas são vosso imaculado coração, e através deles podem-se perceber, por meio de austeridade, estudo e autocontrole, o manifesto e a existência pura, transcendental a ambos. Portanto, ó Brahman Supremo, honrais os membros da comunidade bramínica, porque eles são os agentes perfeitos pelos quais alguém pode compreender a voz através da evidência dos Vedas. Por essa mesma razão, sois o principal adorador dos Brahmanas. Hoje, nosso nascimento, educação, austeridade e visão, todos se tornaram perfeitos, porque somos capazes de nos associar com vós, a meta de todas as pessoas santas. De fato, vós mesmos sois a bênção suprema máxima. Ofereçamos reverências àquela personalidade suprema, a suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna, a super-alma de inteligência infinita, que disfarçou sua grandiosidade por meio de sua Yoga Maya mística. Nem estes reis, nem mesmo os Vrishnis, que desfrutam vossa associação íntima, conhecem-vos como a alma de toda a existência, a força do tempo e o controlador supremo. Para eles, estáis coberto pela cortina de Maya. A pessoa adormecida imagina para si mesmo uma realidade alternativa e, vendo-se como se tivesse vários nomes e formas, esquece a identidade que possui durante o estado de vigília, a qual é distinta do sonho. De modo semelhante, os sentidos de alguém cuja consciência está confundida pela ilusão percebem apenas os nomes e formas dos objetos materiais. Assim, tal pessoa perde a memória e não pode conhecer-vos. Hoje vimos diretamente vossos pés, a fonte do sagrado Ganges, que leva embora enormes quantidades de pecados. Yogis perfeitos podem, no melhor dos casos, meditar em vossos pés dentro de seus corações. Mas só aqueles que vos prestam serviço devocional de todo o coração e dessa maneira destroem a cobertura da alma, a
a mente material, é que vos alcançam como seu destino final. Portanto, por favor, concedei misericórdia a nós, vossos devotos. Assim termina, então, os ensinamentos dos sábios em Kurukshetra. Então, a conclusão aqui do contexto é que Krishna, ao ver os sábios, glorifica os sábios. E os sábios, depois de recuperar-se da perplexidade, glorificam a Krishna com pontos filosóficos sumamente importantes, que merecem ser aprendidos para que possamos sempre citar como comprovação, como evidência da natureza suprema de Krishna, a suprema personalidade de Deus. É isso. Se vocês tiverem alguma pergunta ou algum comentário, Ekamurti? Acho que eu queria fazer algum comentário hoje sobre o nosso projeto de educação. Tá bem. Vou falar. Tem alguma pergunta sobre esse tema aqui? Ou algum comentário? Eu tenho uma dúvida. Então, eles sabiam que Krishna era a suprema personalidade de Deus o tempo todo? Ou eles esqueciam? Bom, a essa altura, Krishna já tinha falado do Bhagavad Gita. Então, eles esquecem em alguns momentos, e em outros momentos Krishna retira a Yoga Maya. Então, está nessa fase. Porque onde eu fiquei com outro pensamento, que quando ele conversa com Nanda Maharaj, ele fala que Deus tem propósitos para ele. Aí na hora que ele fala isso, eu falo, quem que ele considera como Deus se ele mesmo está falando isso para Nanda Maharaj? A relação de Nanda Maharaj com Krishna não admite o conhecimento de que Krishna é Deus. Senão ele não fica em Vatsalya Rasa. Entende? E foi por isso que Devaki e Vasudeva não puderam ter Krishna como filho. Porque eles adoravam Vishnu. Vishnu aparece e diz, eu vou mudar de corpo, mas meu pai vai ter que me levar para lá. Porque com aquele outro corpo, eles não iam ter a raça vívida que precisavam. Então, Nanda Maharaj não pode. Mas ele dá uma dica, ele diz assim, porque eu sou onisciente, não é? Ele diz, porque eu sou onisciente, eu conheço o meu destino e o seu destino. O que tá na minha testa, o que está gravado na minha testa, o que está gravado na sua testa, na sua testa. Que ele está falando com Nanda Maharaj. Isso é textual, é daqui do próprio capítulo. Mas ele também vai e fala de Deus, assim, na terceira pessoa, para confundir. Então ele dá e tira. Com Arjuna ele faz isso, mas no fim ele já se apresenta mesmo como uma pessoa suprema. Só uma coisa que eu estava pensando, eu percebi. Na realidade, Nanda Maharaj ele é o tio de Krishna, né, que é irmão de Vasudeva. Eu penso, nossa, nunca tinha pensado nisso. Baixa o link, o Wi-Fi. Né? Nossa, então Nanda Maharaj, ele é tio, né, pai, tio de Krishna. Em relação... Na genealógica. Seria tio. Mas se você disser isso para Krishna, Krishna não vai gostar de ouvir isso. É só mostrar o que pensa Krishna. Krishna gosta de ser chamado de Nanda Nanda, né? O filho de Nanda, né? O filhinho, né? Maharaj, como a gente pode entender a convivência de tantas expansões ali unidas, né? Tem Vyasadeva, Vamanadeva, Vaishnava. Essa pergunta é muito, muito importante. Sempre existe isso. É a natureza pessoal da expansão. Toda a expansão é dotada da energia interna de Krishna. As energias de Krishna são todas expansivas. Já vimos como Maya é expansiva, né? Maya entra onde a gente pensa que não vai entrar. Não é? Se Maya, a energia externa, a menos importante, pinta e borda nesse mundo material, imagine a energia interna dotada do desejo de Krishna de que atue. Então, as energias de Krishna são todas expansivas.
Elas, por exemplo, Maya não tem como vencer Maya nesse mundo, a não ser se rendendo a Krishna. Se não for assim, não tem. Ela tem uma inteligência muitíssimo superior a nossa. Nós somos inteligentes como espécie humana, Homo sapiens, e também pensamos que somos inteligentes, e também temos convicção que somos inteligentes. Inclusive pensamos que somos mais inteligentes que muitas outras pessoas, né? Isso é o alimento que o nosso ego necessita para poder viver nesse mundo competitivo e competir também, ganhar também algumas coisas. Então, nós sempre pensamos, vamos mudar, nós eventualmente pensamos que somos mais inteligentes que outros. Mas Maya é muito mais inteligente. Ela tem essa inteligência absoluta no que se refere à Prakriti, à natureza material. Então, imagine as expansões de Krishna dotadas com o poder da energia interna de Krishna funcionando ali. Então, eles fazem isso mesmo. Como, vou ver se, não sei se ainda existe isso, mas nesses... como é que se chama hoje em dia, meu Deus? Esses parques de diversão que existem na cidade, tem aqueles espelhos mágicos, né? Que você entra e você se vê multiplicado, e mais gordo, mais magro, mais comprido, às vezes mais bonito também, né? Então, a gente se vê daquele jeito. Então, as expansões de Krishna podem ser compreendidas um pouco dessa maneira. Elas sabem quem eles são. Sabem, eles têm conhecimento absoluto, né? Como energia, como expansão de Krishna, elas têm conhecimento absoluto. Inclusive conhecimento da energia externa. Tanto que elas trabalham todo o tempo com energia externa. Elas trabalham para favorecer as almas sinceras. Elas trabalham com a energia interna. A energia externa, elas favorecem as almas sinceras diante da energia externa. E todos nós temos experiência com isso, os sankirtaneiros mais que todo mundo. Ontem eu falei a mesma coisa. Os sankirtaneiros mais que todo mundo sabem como já foram tirados da influência de Maya. E isso é tirado por Krishna, pelas expansões de Krishna pontualmente e por Krishna de uma maneira universal. Primeiramente, agradeço a sua palestra, a sua presença aqui, é muito importante. Agradeço todos os momentos da minha vida que o senhor falou, deu aula, eu assisti todas as aulas do senhor. E, assim, me alimentaram durante todos esses anos. Cada palavra, tinha aula que eu repetia 5 vezes, assim, e mandava para todo mundo. Agradeço o senhor sempre iluminando nosso coração, nossa mente, purificando, nos trazendo todo esse contexto, né? E para mim, suas aulas são muito importantes em relação também, o senhor apresenta todo o início do movimento até agora. E aí, toda essa informação dos sábios, né, para que a gente possa se manter firme nesse processo, o que devemos fazer, né, controle da mente, persistência no serviço devocional, que ele vai fazer com que a gente consiga, tira o véu, né, que encobre ali Krishna, e como você falou, render a Krishna. E, assim, na prática, fica um pouco confuso essas instruções, porque nós estamos chegando agora, né, e nós acabamos vendo muitos devotos muito bons, que fizeram muito serviço e, de alguma maneira, não está em um momento muito bom. E a gente se preocupa, porque eu não sou nem esse bom devoto, eu nunca fiz tanto serviço, e qual vai ser o meu futuro, né, daqui para frente? O que nós devemos fazer para continuar firme, né, nesse processo e sendo iluminado? O senhor falou isso no início, né? Sempre deu Bhagavatam para a gente, o sol se abrir para a gente, uma instrução muito importante, mas assim, o que o senhor pode falar em relação a isso? Eu vejo o seu futuro na sua testa.
um futuro iluminado. Quando nós aceitamos a consciência de Krishna e renunciamos, às vezes, uma coisa que os materialistas não dão valor, mas renunciamos algo para entrar na consciência, entrar na associação dos devotos, nós começamos um processo de purificação. E esse processo de purificação vai nos acompanhando até o momento final. E a oportunidade nos acompanha também até esse momento final. Quer ver? Vou ler aqui no Bhagavad Gita o último verso do capítulo 2, para você ver. Este é o caminho de uma vida espiritual e piedosa, e o homem que a alcança não se confunde. Se ele atingir esta posição, mesmo que somente à hora da morte, poderá entrar no reino de Deus. Então, a oportunidade segue. Neste caminho não há perda nem diminuição, e às vezes nós temos variações da nossa atenção, a nossa mente, e perdemos um pouco o foco, mas Krishna fala 2 vezes no Bhagavad Gita a expressão Vyavasayatmika Buddhi. Buddhi significa inteligência, e Vyavasayatmika é focada, inteligência focada. Se nós mantemos a nossa inteligência focada, podemos até por vícios, manias, anartas adquiridos de vidas e vidas, e nesta vida, e às vezes dentro do caminho espiritual. Então nós podemos adquirir anartas mesmo enquanto praticamos serviço devocional. Nós podemos encontrar um percalço, uma situação difícil, mas se nós nos mantemos firmes, conectados com o mestre espiritual, conectados com os devotos, conectados com o serviço devocional, nós vamos superar e seguir adiante. E o nosso futuro, em um dado momento, tem tudo para ser assim. Nós temos visto já muitos devotos abandonarem o corpo. No começo, Chandramukha Swami dizia assim, quando começaram a morrer, né, ele dizia assim, eu pensava que devoto não morria. Vocês conhecem Chandramukha Swami com seu humor e sua filosofia, né? E sua pedagogia também. Então ele dizia isso, eu ouvi ele comentando isso. Mas de repente os devotos começaram a morrer. E as mortes dos devotos, há mortes que são muito exemplares. Devotos que morreram em momentos muito auspiciosos, que os momentos que foram criados por outros, ou por ele mesmo, ou por Krishna. Um desses devotos é Bhaktagana, devoto sankirtaneiro, todos os antigos conhecem, devoto sankirtaneiro de Belo Horizonte. E ele teve um acidente, enquanto estava em Sankirtan, teve um acidente e foi parar no hospital e ninguém sabia onde ele estava. E ele ficou lá, a esposa procurando ele, ligando para perguntar se ele estava onde estava e tal, e ninguém sabia. E um visitante do templo foi no hospital, no pronto-socorro, onde ele estava desacordado, e viu um carequinha com cica. E disse, é um devoto, foi lá, disse que não conhecia, mas ligou para o templo e perguntou, vocês não deram falta de algum devoto? Ah, sim, tem um devoto que está desaparecido, estamos procurando por ele. Ele está aqui no hospital tal. Então esperou, os devotos já chegaram com medanga, cartas, tudo, né? E ele, quando os devotos cantaram, ele estava desacordado. Quando os devotos começaram a cantar, ele emitiu vários movimentos, sinal de consciência e faleceu. Então, Krishna fez o arranjo adequado para ele e ter esse momento. Tem muitas histórias maravilhosas de devotos que faleceram. Então, Krishna cuida da gente até o momento final. E a gente deve lutar até o momento final. A gente deve cultivar boas virtudes para nos ajudar, né? Porque se a gente fica muito realista,
a gente sofre demais, porque a realidade de Maia é decepcionante. Então, a gente deve ser bastante realista, deve ser bastante consciente, deve ser cerebrotônico mesmo, agir de acordo com o racional, mas a gente também deve dar espaço para virtudes importantes, como o perdão, como a apreciação da parte boa de alguém ruim. Então, mesmo esses devotos que podem não estar num bom momento, eles têm, como você mesma, depois aqui, né, como você mesma disse, eles têm uma história gloriosa. E no futuro a história pode voltar a ser gloriosa, mesmo que nesse momento ele não esteja num momento muito bom. Por isso, Rupa Goswami nos orienta em termos de etiqueta Vaishnava. Rupa Goswami nos orienta que devemos prestar reverência a todos os devotos iniciados. Então, se uma pessoa é iniciada pelo mestre espiritual, imagine o mestre espiritual da nossa mesma linha, devoto de Krishna, tudo Hare Krishna, podemos oferecer sem nenhum outro tipo de critério. O critério é que ele é iniciado de acordo com o Rupa Goswami. E se somos Rupanugas, seguimos Rupa. Então, não precisamos ter um futuro tão assim definido, com um planejamento estratégico perfeito para o futuro. Não precisamos disso. Precisamos de boas virtudes. E o capítulo 12, que foi citado por Mãe Ekamurti, no capítulo 12 vai dizer aquele que é querido por Krishna. E tem dos versos 13 ao 20, Krishna vai descrever quem são as pessoas, os devotos queridos por ele. E descreve pessoas que têm virtudes muito especiais. Nós podemos pensar, eu quero que Krishna goste de mim, me mantenha no meu serviço devocional. Então eu vou seguir esses versos do capítulo 12, porque pelo menos seguindo isso, Krishna vai gostar de mim. Alguma coisa a gente tem que fazer consciente. A gente não deve pensar que o serviço devocional, em seu aspecto de inconsciente, que nós podemos ser ocupados por outros e tudo mais, e que isso já é positivo, a gente não deve pensar que isso é suficiente. Isso é verídico, mas não é suficiente. Isso é necessário, mas não é suficiente. Nós precisamos adotar um processo necessário e suficiente. Processo necessário e suficiente é Bhakti Yoga, é serviço devocional. Tá bem? Vou para responder então fazer o que a Ekamurti pediu, porque foi o que eu tinha prometido informalmente, viu? Eu não tinha dito que ia falar, não sei o que, né? Ela se agarrou nisso para me submeter, né? Vocês sabem como funciona, né? Mas Nova Gokula, eu acompanho Nova Gokula desde o começo, mas eu vim morar aqui quando Nova Gokula tinha 4 anos de inaugurada. E era um momento muito bom, Manganga dessa época, de Voca dessa época, de Vodharana é dessa época. E não tinha luz elétrica e várias situações difíceis, austeras para a gente. Vocês não me conhecem assim no meu passado, mas eu sempre fui urbanoide, um típico urbanoide, naquela época de acreditar em toda a tecnologia. Eu trabalhava com tecnologia aplicada na minha profissão. E eu tinha tudo de primeira linha. Os distribuidores já sabiam, se sai uma novidade, vou levar para ele que eu sei que ele vai comprar. Então eu tinha tudo, porque acreditava em tudo isso. E de repente eu me vejo morando num lugar que não tinha luz nem para ligar o meu consultório que eu trouxe e instalei aqui, onde hoje é a sala da Mãe Jágya, né? E não tinha luz nem para isso. Eu tive que levar de volta para Pinda para poder ver se conseguia na casa de Pinda, para funcionar, para poder atender os devotos. Não deu, voltou para cá. Até que veio a luz e a gente teve e funcionou. Pelo menos a minha última cirurgia eu fiz aqui nesse consultório. Então,
Assim, e eu me vejo em Nova Gokula, sem luz. Quando acabou o festival, que eu voltei, o festival de Radhastami, não, o festival de Janmastami, foi quando o Hridayananda Maharaj me mandou para cá. Eu fui ao Nordeste, voltei de carro e cheguei para o Radhastami, acho que é um mês depois. Então, quando terminou o Radhastami, tinha uma escadinha comprida aqui, estreita, não era essa. Eu me sentei ali depois do Govinda, não tinha ninguém, eu olhava para a direita, para a esquerda, ninguém. De vez em quando eu ouvia o som de uma vaca distante ou de um pavão e não via nada, ninguém. Toda vez que diziam, precisa ir em Pinda comprar jogo, eu vou só para poder sair. Então eu tinha um carro, eu ia, era uma Kombi, eu ia e voltava, quantas vezes fosse necessário, só para estar em Pinda. Então, assim, em termos de urbanoide, naquela época, e eu acompanhei, assim, Nova Gokula, nessa época, depois vim, como eu disse, vim morar aqui em Nova Gokula, então eu conheço muito do desenvolvimento de Nova Gokula. E agora, nesse momento, parece que Nova Gokula está bem amadurecida para desenvolver um projeto maduro de educação, que nós não tivemos. Nós amadurecemos um projeto que foi bem sucedido em termos, pelo menos para os alunos terem o seu certificado de registro, sua escolaridade registrada, funcionou muito bem. Muitos deles aprenderam alguma coisa do curso fundamental e médio, porque a escola era maternal, fundamental e médio. Então, alguns aprenderam a falar inglês, outros aprenderam a só ler inglês, mas tiveram um curso de inglês muito bom. Alguns aprenderam sânscrito, latim, você lembra do latim? Com Angira Muni, que era professor de latim, então, com uma opulência dentro de Nova Gokula, a gente sabendo que quem sabe latim fala e escreve melhor o português, não, vamos então ensinar latim. Ensinamos, inclusive, latim. E assim fizemos um projeto de educação que naquele momento foi importante para Nova Gokula e que se difundiu por toda Nova Gokula. Tinha professor em todo canto, tinha pai em todo canto, morando em cada casa era um lar de algum aluno. Então nós tivemos isso, tivemos alguma influência em Nova Gokula que foi positiva. Provavelmente tivemos muita influência negativa também por nossa presença aqui, mas agora Nova Gokula está muito mais madura. Temos profissionais da educação que exercem sua função em Pinda, ou seja, que com seu conhecimento, com o conhecimento de um residente, essa pessoa ajuda a sociedade secular, reconhecidamente. Então, nós estamos num momento bem diferente daquela época. Eu tive que estudar educação aqui. Foi aqui que eu li inúmeros livros de pedagogia e tudo. E o Prabhupada Lilamrita, que eu lia mais do que qualquer outro livro. Bhagavad Gita, Bhagavata. Então, assim, agora nós estamos num momento super maduro. E por arranjo da providência, e nós como servos da providência, às vezes fazemos as coisas bem feitas, às vezes não fazemos bem feitos, mas bem feitos ou não bem feitos, fazemos. E agora o prédio que foi construído lá em cima para o Colégio Varnashram já está disponível para educação. E, coincidentemente, eu já estava me engajando com a turma da liderança aqui para elaborar uma proposta pedagógica e começar para estabelecer um Instituto de Aladuta aqui, com seu material didático, a experiência, os professores que são excelentes e tudo mais. E já estava me preparando para isso quando surge Guru Sevananda. Guru Sevananda, saindo da Índia,
voltando para o Brasil. A família dele que dá muito apoio a ele, é de de São José dos Campos, em Nova Gokula, imagine. Primeiro que é o berço dele, foi aqui que ele conheceu. Então, creio que sim, né? Então, ele disponível com sua família, já filhas crescidas um pouco, e ele disponível. Ele, um devoto que chegou aqui tendo saído da academia militar, com nível universitário, mas sem nenhum outro tipo de conhecimento a respeito de Bhakti, de Yoga, e se desenvolveu, se dedicou com a sua natureza disciplinada, por ter estudado em colégios militares e ter feito um curso superior de oficial do Exército. Então, treinado para ser líder e descortinando um conhecimento que ele ficou super inclinado, ele foi, meteu a cabeça, estudou e adquiriu todos os níveis internos e externos do conhecimento. Ele foi para fazer mestrado, doutorado, internamente ele fez tudo, Bhakti Shastra e tudo mais, ensinou tudo isso. E agora ele está disponível. Imagine uma pessoa dessa como um residente em Nova Gokula. Vai dar em Nova Gokula, eu creio que os antigos talvez não identifiquem isso quando acontecer, porque podem comparar com uma época anterior. E essa comparação talvez não seja tão adequada para a perfeita compreensão. Mas vocês vão ver surgir uma comunidade de brahmanas ao redor de Guru Sivananda, e com o tema educação, que vai influenciar muito Nova Gokula. Inclusive, vocês precisam estar preparados para isso, para cooperar, porque muitas vezes os brahmanas que trabalham com conhecimento, tem muito tipo de brahmana. Tem brahmanas que são ritualísticos, que gostam de cerimônias e tal. Tem brahmanas que são muito intelectuais. Tem brahmanas que são praticantes, sinceros, mas são analfabetos. Não sabem ler mesmo. Estou falando da nossa história do sistema Varnashram da Índia. Então, a educação vai trazer para Nova Gokula um desenvolvimento social muito grande, fortalecendo uma comunidade de pessoas com natureza bramânica. Alguns que não têm natureza bramânica vão estar associados trabalhando com isso, mas a natureza bramânica vai ser atraída. Muitas pessoas vão vir e vão se sentir atraídos pela natureza, pelo ambiente, e por natureza bramânica vão se render, vão querer vir, vão querer ajudar, seja morando aqui, se não tiver espaço, adquirindo uma terra fora, se não tiver em Pinda, ou seja lá como for, vocês devem se preparar, porque a experiência que nós temos foi de um boom estupendo com o Gurukula, e a atração de inúmeras famílias que vieram morar aqui para que seus filhos pudessem ter educação, outros os filhos que não vieram morar, mas que mandaram os filhos, outros que eram professores e que vieram para trabalhar aqui. E nós tivemos alguns alunos da região, tivemos também uma professora que era filha de Edmundo, que deu algumas aulas, mas logo depois ela passou no concurso e saiu. Tivemos um diretor, quando Angira Muni já estava um pouco mais idoso e a gente precisava dar um upgrade mesmo na escola, e para funcionar muito melhor, então contratamos um pedagogo que não era um devoto, e ele veio. Agora eu vou fazer um parênteses para contar uma história com ele. Ele me convencia, queria me convencer de que os meninos tinham que pegar em livro, porque é a metodologia construtivista.
Aqui é uma fazenda, eles têm mais associação com o campo, com as plantas, com a terra. Eu digo, não é bem assim. Todos os dias a gente tem um livro, a gente escreve na lousa e todo mundo repete o que está escrito na lousa numa língua diferente, que é o sânscrito. Teve um menino, eu contei para ele, teve um menino que foi alfabetizado na sala do templo lendo sânscrito. Verdade, o Kirtanananda, filho de Jai Prabhupada. A primeira vez que ele leu foi um mantra em sânscrito do Bhagavatam na parede, e quando disse alguém mais, era eu que estava dando aula, alguém mais, ele tinha 5 anos, aí ele começou a recitar o mantra devagarzinho, se fosse esse seria Tatakamai, assim. Aí todo mundo começou a rir, principalmente os meninos do Gurukula, e eu, para todo mundo, mandei todo mundo parar, todo mundo parou, e ele foi, leu tudo. Aquele menino estava sendo, naquele momento, ganhando o certificado de conclusão do seu curso de alfabetização. E ele não tinha idade, não era do curso, não estava na série de alfabetização, mas foi aqui por isso. Então eu contava essas coisas para ele, ele dizia, não, mas eles têm que ter muito livro, tem que ver os pais lendo, tudo isso acontece. Me cansei, com todo respeito, talvez ele possa até ver isso um dia, me cansei da argumentação, não foi dele, foi da argumentação. Então, eu disse, vim passar um final de semana aqui. Aí consegui um lugar para ele ficar, a gente chamava o hotel, ele ficou lá e veio. Quando ele chegou aqui no Mangala do dia seguinte, e ele viu a sala repleta de pessoas, Purana, velhinho, toda aquela criançada, meninos e meninas, e tinha uma menina que lia o sânscrito perfeito, Kalpa Vriksha, filha do Madhu Pandita, filho do Madhu Pandita do Rio de Janeiro. E todos eles sabiam pronunciar, mas essa menina era perfeita na métrica, na pronunciação, tudo pronúncia, né? Pronunciação em espanhol. Na pronúncia, tudo. A menina era muito boa. E ela estava presente, e ela leu, e eu... Assim, quando ela... Fiquei todo contente. Nesse dia eu não dei aula, até para dar assistência a ele. E... ele viu aquilo tudo, ele disse, e viu todo mundo, os meninos lendo, todo mundo lendo e tudo mais. Aí ele se rendeu de que nós já tínhamos estabelecido nessa comunidade a metodologia social construtivista que a gente defendia teoricamente, e ele queria introduzir todo tipo de livro, sei lá o quê, com os meninos, e que os pais ficassem lendo com os meninos. Já estava aqui, já tinha tudo isso. Então, isso. Agora uma coisa interessante que eu me lembrei. Uma menina da alfabetização, não me lembro quem, estava lendo sânscrito. Eu estava sentado aqui, alguém estava dando aula, não sei quem, a Tsundara estava do meu lado. Então, a menina estava lendo, parecido com o que eu imitei do Kirtanananda, e aí eu percebi, ela está se alfabetizando, está no primeiro ano, identifiquei tudo, aí falei para a Tsundara assim, ela está sendo alfabetizada agora. Aí ele respondeu, dá para notar. Uma piada, né? Dá para notar, ou seja, que ela não estava tão bem assim como eu estava querendo dizer, né? Eu dizia que a menina estava sendo alfabetizada, ele, dá para notar. Foi o que ele respondeu, né? Então, as piadas da gente de Nova Gokula, dessa vida orgânica de Nova Gokula, levantar um pouco o nível de educação, de etiqueta, de respeito, consideração, apreciação, levantar isso, introduzir sacrifícios do perdão, tudo isso é muito bom, e vocês vão, inevitavelmente, vocês vão ter isso com a comunidade bramânica forte. Agora, nossa comunidade é muito forte no aspecto de Vanidja, que é comércio, que é próprio, de acordo com o Bhagavad Gita, dos Vaishyas. Mas nós vamos ter essa comunidade viva. Eu não falo de eventos, eu falo uma comunidade viva, onde as pessoas vêm como por natureza. E essa natureza, vocês mesmos vão identificar essa natureza bramânica entre os devotos que se interessam pela educação. Guru Sevananda é a pessoa perfeita para o lugar perfeito, na hora perfeita. Ele está chegando, tenho conversado com ele está chegando na hora certa, eu já deixei disponível tudo que temos.
se for necessário, mas ele tem muita experiência, ele pode querer fazer diferente. E eu disse que também que era importante que tivesse um nome de um instituto próprio de Nova Gokula e que esse instituto tenha sua vida própria e que cresça com os recursos que tiver aqui, e serão recursos muito especiais. E assim, é isso. Falei? E a universidade dos devotos lá de... Sim. Falando de desmembramento da... Vou falar. Prabhupada falou, mesmo quando a gente oferece os alimentos go-brahmana, vaca e brahmana, e as crianças, as convivências com as vaquinhas, com as vaquinhas, já conheço essa expressão e esse tom. Orgânica da terra. Las vaquinhas. Que tem que ter essa amizade. Claro que sim. Sabe o que ele fazia? Em Vrajadama, ele cuidava das vaquinhas. Então, um boi teve uma necrose na pata. E eles chamaram o veterinário. Como era o nome do boi? Cadas. Murió de velho. Então, o veterinário chegou e disse, tem que sacrificar, porque não tem cura, vai se espalhar por todo, a não ser que cortasse a pata, corta a pata. Então ele levou o boi para dentro da sala da casa que ele morava. Então o boi ficou na enfermaria bovina, localizada na sala da casa. O veterinário não acreditou, ficou tão surpreso que não cobrou. Disse, não, eu nem vou cobrar isso. Era o melhor veterinário da região. Cortou e saiu contando para todo mundo. O próprio veterinário contava para todo mundo. Eles cortaram a pata do boi. Curaram a pata, ele curou a pata. Depois o boi aprendeu a andar com 3 patas. Eles colocaram uma prótese e o boi se sustentava, mas não ficava muito com a prótese, né? Não. Mas tentaram com a prótese e o boi aprendeu a andar com 3 patas. E morreu de velho, como ele disse. Morreu de velho. Agora, recentemente, morreu a última vaca daquela geração, da geração Govardhana. Da geração Govardhana. Morreu a última. E agora nós temos mais 2 que foram adquiridas um pouquinho antes. E o dia ele está tomando muito bem das contas das vaquinhas. Tem outros também, né? Tem Atmanivedana, tem vários devotos. Que bom. Não é só notícia especial. Então, a notícia boa é entrar no Jagannatha e pensar que o queijo é do vizinho e perguntar quem fez esse queijo, porque para eu saber qual era o vizinho que tinha feito, né? Porque a gente tinha uns certos preconceitos também, né? Então, foi o Ramaparsha. O quê? Mas com leite daqui? Com leite daqui. Imagina. Aí essas histórias, essa realidade de Nova Gokula anima qualquer pessoa em depressão, qualquer pessoa moribunda, prestes a morrer espiritualmente, prestes a morrer materialmente, o que seja. Isso aí ressuscita qualquer cadáver, esse tipo de experiência. E vocês vão ver essa experiência com o departamento escolar, não sei como vai ser chamado, mas com o departamento escolar. Vocês vão ver a dinâmica brahmânica, vocês vão ver os exemplos, vocês vão ver os trajes, a maneira de se vestir, e vocês vão ver. Mesmo porque, quando Hridayananda Maharaj vivia aqui, ou vinha aqui, às vezes 2 vezes por ano, e ficava um bom tempo, ele, que não gosta de detalhes, mas quem lê o livro Justin Davis, o livro dele, vai ver como ele percebe os detalhes, porque na hora de escrever os detalhes, ele escreveu detalhes assim, minuciosos, mas ele não gosta dos detalhes administrativos. Mas aqui ele dizia tudo.
a roupa pendurada na cerca, isso não tem que ficar assim, não pode, tem que ter a sua área, cada qual que pendure sua roupa na sua área reservada, na sua área de serviço. E às vezes a gente chegava e a Vila Márcia tinha assim, todo mundo, parece que todas as mães lavaram roupa no mesmo dia, ou os pais também, né? E todo mundo com a roupa toda estendida, as bandeirinhas todas lá coloridas. Isso é um detalhe pequeno, mas todos os outros detalhes, como se comporta. Indra Dyumna Maharaj sentou aqui e tinha um devoto com uma meia azul e uma meia verde. Aí ele disse assim, comunidade rural é assim, de repente aparece uma pessoa com a meia azul e uma meia verde. Então, já estamos em outro nível, em outra história, né? Já sabemos que para sair de casa saímos com roupa de sair, não é com roupa... Isso já sabemos, já praticamos isso em Nova Gokula, não temos outras novidades. Uma vez Mãe Ganga chegou atrasada, vou contar isso, chegou atrasada num darshan. E quando Mãe Ganga chegou atrasada, ele parou o darshan e todo mundo, senta aqui, ela cruzando com a vergonha danada, eu sabia. Ela sentou lá no canto, aí ele disse, Mãe Ganga, sempre limpinha. Então essas são as histórias do cotidiano de Nova Gokula e que vocês vão ter outra visão a partir de conviver com brahmanas por natureza, que tem muitos também, né? Não é que não tem, mas quando vocês vão ver o projeto de educação assim revolucionar muitas áreas, digamos assim, menos iluminadas de Nova Gokula. E eu tenho certeza que o Guru Sivananda vai fazer isso numa perícia inigualável. Ele é a pessoa mais certa e vocês estão ganhando um presente imenso de Radha Gokulananda. Muito obrigado. Eu só queria fazer uma observação. Quando o senhor veio morar no Gurukula, eu já estava aqui e o Gurukula já tinha começado, né? Uhum. E nós tínhamos tido a experiência de um Gurukula anterior a esse Gurukula que tinha sido iniciado com Kelly Pará na Fonte de Vila. E eu era muito pequeno, eu tinha nesse primeiro Gurukula 3 anos e quando Kelly Pará começou eu tinha uns 5 mais ou menos. Mas quero fazer essa observação como uma esperança mesmo, porque quando o senhor chegou, nós já tínhamos algum tempo de Gurukula e tal, mas a diferença de como o Gurukula se deu a partir da sua chegada, para nós que éramos crianças, foi muito perceptível. E, por exemplo, o Indira Muni, né, que foi o nosso diretor inicialmente, ele que dava latim, ele que nos apresentou, por exemplo, ele que iniciou a apresentação de toda a teologia cristã para a gente, através de filmes, Ben-Hur, os 10 Mandamentos e tal, coisas que naquela época eram absolutamente impensáveis dentro da estrutura do movimento, né? Era quase uma heresia assistir um filme que não fosse o Mahabharata, o Ramayana, uma coisa assim. E foi uma mudança muito significativa, comportamental mesmo, assim. Para a gente foi muito significativo a mudança de quando o senhor chegou e trouxe um sistema mesmo de apresentar a educação cotidiana, social, de uma forma que para a gente foi muito importante. E não só no aspecto, como o senhor lembrou, das matérias tradicionais, né? Curriculares tradicionais, mas foi quando a gente começou a ter acesso sistemático à educação também, da própria filosofia, escrituras basilares, como Bhagavata, Upanishad, enfim, e tudo mais. Então, acho que não é à toa que a gente pode ter realmente uma mudança, como o senhor está dizendo, muito significativa, educacional e social. Acho muito importante. Palavras de esperança. Glória a Deus. Bande, muitíssimo obrigado pela sua presença. O senhor é o eterno bem-querente de Nova Gokula, a casa sempre... Tive até susto, deu até um frio na barriga quando ele disse, o senhor é o eterno. Eu digo, ai meu Deus, o que é que vem por aí? Obrigado. E na volta, por gentileza, né, você está indo para a Argentina, aguardaremos a sua presença. Eu vou voltar passando mesmo, porque eu vou trazer um devoto que está fazendo o curso agora, que é
muito esperto em permacultura, tudo isso, experiente mesmo, por criação e também por opção de vida de adulto. E ele vai vir para conhecer o Brasil e eu vou passar aqui em Nova Gokula para ele ver uma comunidade grande que é muito conhecida, Nova Gokula é muito conhecida. Então eu vou passar com ele aqui e depois vamos subindo e passando todas as comunidades e templos. Obrigado.